Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 2. Assim está escrito: Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O escritor desta epístola deixou bem claro a necessidade de ouvir a pregação das boas novas, ou seja, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Quem prega deve pregar com fé, porque precisa acreditar plenamente naquilo que está pregando, porque a convicção dá força à palavra e dá credibilidade. Nota-se quando a pessoa está falando com confiança, com certeza, e quando a pessoa está falando meio duvidoso, falando uma coisa que ela está demonstrando na sua aparência, no seu modo de olhar, que ela não acredita naquilo que está dizendo. Então, quando nós atentamos para este ponto, então fica a responsabilidade de quem prega a palavra, de quem anuncia as boas novas de salvação, que ele deve fazê-lo com toda a convicção e certeza, a confiança que ele tem e a credibilidade naquela mensagem que ele está anunciando. Mas também, por outro lado, aqueles que hão de ouvir a mensagem, eles também precisam ter fé, porque senão a palavra de Deus para eles nada vai aproveitar. Porque as coisas de Deus, elas se realizam em função da fé. Então, quando nós olhamos a esse texto que foi pregado àquelas pessoas do passado, que havia ainda um repouso e alguns tinham deixado a promessa e parece que não estavam acreditando nela. E quando ele diz que a nós, a eles, aquele tempo, ao escritor, aos hebreus e os da sua época, ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também para aqueles de um passado. No entanto, a palavra da pregação para eles nada se lhes aproveitou. Ora, quando nós lemos na Escritura que a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é útil, ela é necessária, mas nós encontramos que a palavra de Deus, ela age em função da fé que a própria palavra desperta no nosso coração. E aqui nós estamos diante de um grupo que ouviu as boas novas, mas que nada aproveitou para eles. Era como que uma coisa sem sentido, sem valor. Por quê? Porque temos aqui o motivo. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, é responsabilidade de quem prega fazê-lo com fé e de quem ouve também que ouça com fé. Porque a Escritura mesmo, ela nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus se não exercer fé. Então, esta fé é algo precioso que vem da parte de Deus. E a própria Escritura, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, ele deixou registrado, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra de Deus, esta palavra é a palavra da fé
e ela é também uma palavra que vai trazer fé ao coração das pessoas. Então, à medida que está se ouvindo a palavra de Deus, é preciso crer nela. O que ocorreu a estas pessoas é que eles não se devotaram no coração a ouvir e dar crédito à palavra que foi anunciada para eles e, portanto, ela não foi misturada com a fé daqueles que a ouviram. E por esta razão, nada aproveitou para eles. Já aqueles que, ouvindo, e a fé foi gerada no coração, e eles ouvindo com fé esta palavra, que é útil, que é poderosa, que é infalível, ela começou a agir na vida de cada um deles. Então, o que olhamos aqui é este sentido. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Então, quando alguém está falando a palavra de Deus e outros estão ouvindo, aquela palavra tem o poder de gerar fé. Mas há muitas pessoas que fecham o coração e não dão espaço a que a palavra de Deus gere a fé no coração deles. E, portanto, eles não podem agradar a Deus e não são contados com aqueles que servem a Deus. Porque quem serve a Deus deve servi-lo por fé. E se não há fé, não há como servir a Deus. Qual vai ser o elo de contato entre a pessoa e Deus? Se tudo quanto se relaciona da parte de Deus para nós se recebe e se comunica por meio da fé. Então a fé é útil, é preciosa, é poderosa, é necessária. Mas infelizmente, um grupo aqui não aproveitou a palavra de Deus porque deixou de crer nela. Quando aqui nós encontramos o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, em Jesus, a fé se origina e se conclui, se consuma. Então, ela tem lá o seu ciclo completo. Quando ela é gerada, os níveis pelos quais a fé passa até ela ser consumada, finalizada, concluída. E em Jesus é o que acontece. Ele é o autor e é o consumador da fé. Porém, utiliza-se da palavra de Deus para, através dela, então, gerar fé no coração das pessoas. Então, alguns do passado que nós observamos aqui, eles não desfrutaram da palavra de Deus, dos seus recursos e benefícios, porque lhes faltou a fé. Ou seja, eles não misturaram a fé com a palavra que ouviram. É daqueles que ouviram a palavra e saíram e já não se lembravam de mais nada. Como um ouvinte esquecido. Ouviram por ouvir, mas não houve a fé, não houve o benefício, não houve o resultado. A vida deles continuou a mesma como sempre foi. Se houvesse a fé, havia uma grande mudança na vida destas pessoas. Portanto, a palavra geradora de fé, que é a palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração. Então, quando nós ouvimos essa palavra e ela gera fé, esta palavra é entesourada no nosso coração e a palavra de Deus nos afirma que a palavra da fé que pregamos, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, quando falta fé, falta tudo. Não tem como se conectar com Deus, como ter com Ele um relacionamento. Então, é preciso que esta palavra, que gera fé, que a fé vem por meio dela, que esta palavra esteja também no nosso coração. Por quê? Porque a fé é o único meio pelo qual Deus se dá a conhecer
a cada um de nós. As nossas experiências com Deus, elas são realizadas mediante a fé. Então, se não há fé, não tem experiência com Deus. Então, todos aqueles que foram alcançados por Jesus, eles o foram através da pregação da palavra de Deus, e que esta palavra gerou fé no coração das pessoas, e esta fé foi misturada com a palavra, por isso trouxe então o resultado para glorificar e bendizer o nome do Senhor, aonde aconteceu a transformação na vida das pessoas. Então, a fé, tudo quanto nós recebemos de natureza espiritual da parte de Deus, deve estar direcionado pela fé que nós demonstramos no Senhor nosso Deus. Então, por esta fé, nós passamos a conhecer ao Senhor, a viver pela fé, a andar pela fé, a pregar pela fé. Tudo o que fazemos é pela fé. Até a nossa salvação é pela fé. A nossa cura de enfermidade é pela fé. É bem verdade que somos salvos pela graça, mas o meio de receber esta graça é por meio da fé. E esta fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos parar um pouco e refletir como está a nossa fé em relação à palavra de Deus. Nós temos esta fé para misturar-se com a palavra de Deus, ou diante da palavra de Deus nós temos dúvidas e incertezas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que é chamada a palavra da fé, então nós precisamos demonstrar também esta fé aliada com a palavra de Deus para que nos seja proveitosa. Que diz, nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você, quando ouve a palavra de Deus, você tem fé no coração daquela palavra que ouviu? O que o escritor diz é que faltou a eles o benefício da palavra, porque faltou a eles a fé necessária para juntar-se com esta palavra. Então, que eu e você, que cada um de nós, sigamos em atitude de fé diante do Senhor, crendo na sua palavra, na sua promessa, vivendo pela fé e tendo experiências com Deus, mediante esta fé que Ele mesmo nos concedeu, porque sem fé não podemos desfrutar das riquezas e bênçãos que estão na palavra de Deus. Então, esta palavra é uma palavra que ela funciona na nossa vida mediante a fé que ela própria gera em nós, e com esta fé nós passamos a crer no que diz a palavra do Senhor. E por fé, então, nós desfrutamos as bênçãos de Deus. Infelizmente, ainda nos nossos dias, existem muitos que ouvem a palavra, mas não há fé, não mistura a fé com a palavra, então nada se lhes aproveita. E você passa tempo e tempo e observa, e nunca aquele coração se abriu para o Senhor Jesus Cristo. Então isso mostra-nos que não há a fé necessária naquele coração, porque a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, quando ouvirmos a palavra de Deus, exerçamos fé, demonstremos-la diante da presença do Senhor. E isso vai tornar real a palavra de Deus para a nossa vida, e nós vamos desfrutar destas boas novas e vamos estar guardados debaixo daquilo que a palavra de Deus promete, a pregação promete para a nossa vida. Mas é preciso que nos coloquemos em atitude de fé, porque sem a fé não podemos desfrutar
da palavra de Deus. Então vamos refletir sobre este ponto, pensar e analisar como tem sido a nossa vivência com Deus. Nós vivemos em fé ou a fé já ficou distante de nós? A semelhança dos Gálatas, que começaram pela fé, começaram pelo Espírito e depois terminaram com outras coisas contrárias à palavra de Deus. Mas que eu e você, que cada um de nós, sigamos adiante, crendo na palavra que ouvimos, na pregação que ouvimos, misturemos-la com a fé, e esta fé que é gerada no nosso coração e que se alia com a palavra de Deus, ela abrirá para nós ricos tesouros de bênçãos de Deus que estão na sua palavra, mas que só podemos tomar posse deles mediante a fé. Então, que possamos ter esta fé preciosa e necessária diante da presença do Senhor. Pensa sobre isto e, se preciso, faça algum ajuste para que a fé esteja presente na pregação ou na palavra, para que tenha os benefícios que a palavra promete. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.